Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Eu sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e é um prazer estar com você aqui nesse Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que no nome de Jesus nós possamos ser muito abençoados nesse sábado, dia 25 de maio, da 7ª semana do tempo comum. Sábado da 7ª semana do tempo comum. Amanhã é a solenidade da Santíssima Trindade. Sempre no domingo após o Pentecoste, nós comemoramos a Santíssima Trindade, que é a maior doutrina da igreja. Deus é um, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma alegria ter você conosco. O vídeo está sendo gravado porque nós, essa noite, tivemos na Escola de Missões, na nossa Vigília do Coração Aquecido, e eu sei que foi uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Santo Deus, muito obrigado a Deus pela noite de sono que o Senhor deu aos teus filhos, pela vigília do coração aquecido, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Agora nos dê um sábado feliz e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom, meu querido irmão, minha querida irmã. Se inscreva aí no meu canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário também. Você está assistindo esse vídeo que horas? 8 horas da manhã? 8h15? 9 horas? Coloca aí, eu quero ler depois, tá bom? Deus te abençoe. Amados, Marcos 10, do 13 ao 16. O tema desse evangelho é: por que atrapalhamos as pessoas de serem abençoadas? Que tema, hein? Por que atrapalhamos as pessoas de serem abençoadas? Marcos 10, 13 a 16. Diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixe que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós estamos felizes, Pai, em receber essa palavra no nosso espírito. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, o tema é: por que atrapalhamos as pessoas de serem abençoadas? É interessante que eu quero dividir esse evangelho em 4 partes. Primeiro, a busca pela bênção. A busca pela bênção. O versículo 13 diz: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Talvez o pai, talvez a mãe, talvez a avó, talvez um irmão mais velho. O que nós sabemos é que pessoas levaram a Jesus suas crianças para serem abençoadas. Muito lindo, amado, irmãos e irmãs, o rito do beracá, quando se coloca a mão e diz: eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cristãos seguindo o Evangelho de Cristo, né? Os judeus diziam que o Deus, Criador do céu e da terra, te abençoe. Era um momento muito especial, porque não era uma formalidade da espiritualidade judaica ou da religiosidade judaica, não.
não era uma formalidade, era um vínculo espiritual. Querido, quando você chegar perto de alguém de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você pode pedir, me abençoe, né? E aquela pessoa vai levantar a mão ou encostar a mão assim em você e vai falar assim, eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos perder essa graça, não é? Pastor, mas ele é um ser humano como eu sou. Lógico que é, mas Deus usa homens e mulheres para fazer a vontade dele. E homens e mulheres imperfeitos. Jesus usa Pedro, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Logo depois ele está repreendendo Jesus, porque Jesus falou que ia morrer, não é? Jesus fala, reza Satanás. Esse texto existe para dizer o seguinte, Deus usa homens e mulheres imperfeitos, mas quem está abençoando é Deus. Então, quando você se aproximar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você pode simplesmente falar assim, me abençoa. A pessoa vai levantar a mão e falar assim, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso era algo muito comum no judaísmo. Olha que coisa, muito comum no judaísmo, mas muito comum mesmo, né? No cristianismo, irmãos, eu lembro, na minha infância, mamãe era cristã, e eu chegava e falava assim, mãe, bênção, mãe. E ela dizia assim, que Deus te abençoe, né? A gente ensinou a Lídia e o Estevão, antes de dormir, falar assim, sua bênção. E a gente fala assim, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o Estevão pedia para a mãe, pedia para o pai, pedia para a Lídia. A Lídia pedia para a mãe, para o pai e para o Estevão. Todo mundo ali se abençoando. Essa foi a criação dos nossos filhos. E assim deve ser a nossa vida. Você vê pessoas buscando bênção, não é? Eu lembro de uma vez que eu tinha uma campanha bonita lá no Urupá, das portas abertas. E aí eu convidei um pastor para pregar. E ele na pregação diz assim, irmãos, você não pode vir à igreja para buscar bênção. Amado, se eu não vou buscar a bênção no altar de Deus, eu vou buscar a bênção aonde? No mundo? Na praça? No banquinho da praça? Não, eu vou buscar minha bênção no altar de Deus. Quando eu vou tomar a Eucaristia, nesse período da Quaresma, nesse período da Páscoa, e esse domingo também amanhã, nós temos tomado Santa Ceia todo domingo de manhã. Toda vez que eu estou tomando a Santa Ceia, eu estou buscando a minha bênção. Eu preciso que Deus me abençoe para que eu possa permanecer em pé. Eu preciso que Deus me abençoe para que eu tenha saúde para fazer todos os dias, 8 horas da manhã, o Evangelho do dia. Esse trabalho espiritual, não é? Então eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso que Ele abençoe o meu sono, o meu trabalho, minhas frustrações, não é? Tem vezes que a minha pressão está alta, tem vezes que eu estou triste, tem vezes que eu estou alegre. Nós somos assim. Então nós precisamos da bênção. Eu venho à igreja buscar a bênção no meu Deus. É da mesma forma que Jairo faz. Ele adora Jesus e pede a bênção para sua filha. Quando eu venho à igreja, eu adoro Jesus. Olha que coisa, eu adoro Jesus e eu busco a bênção para a minha vida. Amém, queridos? Então, pessoas buscando bênção. Mas o versículo 13 é a segunda parte, que tem como tema o impedimento dos discípulos. O versículo diz assim, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos os repreendiam. Que coisa estranha, né? Pessoas pegam as crianças, levam a Jesus
para Jesus abençoar as crianças, mas os discípulos os repreendiam. Nós sabemos que no contexto do Novo Testamento, a criança nem era tratada como ser humano. Apesar dos judeus ter todo um carinho pelas crianças, criança não era tratado como ser humano. Criança ainda era um ser humano em formação, ainda não era ser humano. Não é? É muito interessante. Então, criança atrapalha, criança é enjoada, criança vai atrapalhar aqui nossa conversa. Jesus tem muita coisa para falar, para ensinar para os adultos, e essas crianças vão atrapalhar. Quando vieram aqueles pais com 60 crianças, os discípulos ficaram loucos e começaram a impedir. A Bíblia diz, mas os discípulos os repreendiam. Eles foram severos. Eles falaram, crianças, tira essas coisas daqui. Eles repreenderam, eles não conversaram não. Eles usaram de grosseria. Assim como a gente repreende o demônio, repreenderam aqueles pais, aquelas irmãs, aquele irmão mais velho que queria que as crianças fossem abençoadas. Está vendo? É o impedimento dos discípulos. Será que a minha vida tem impedido pessoas de vir à igreja? Olha que coisa, eu lembro de uma pessoa que veio à igreja e ficou tão feliz, tão feliz. Alguém chegou perto dela, ó, toma cuidado porque a igreja não é isso tudo não. Amado, até falei isso antes de ontem, né? Pessoas que impedem os discípulos, as crianças, de serem abençoadas. Quando eu faço fofoca, quando eu falo mal da igreja, quando eu divulgo mau testemunhos que existem por aí, quando eu faço isso tudo, eu estou impedindo pessoas de virem à igreja. Ah, pastor, mas Jesus não está só na igreja. Amado, igreja não é um lugar que Jesus está. Igreja é o corpo de Jesus. A igreja não é lugar, é o corpo de Jesus. Nós reunidos nos tornamos o corpo de Jesus. Sozinhos somos só um membro. E o membro não funciona sem o corpo. Por isso que nós precisamos estar no corpo. Mas os discípulos aqui impedem das crianças serem abençoadas, impedem delas se aproximar diante de Deus. Há todo impedimento para que elas não consigam alcançar a bênção que estão procurando. Que coisa triste, né? Pedro, André, Tiago, João, todos aqueles discípulos estavam sendo impedimento para que essas crianças pudessem chegar até o Senhor Jesus. Muito triste, né? Olha a terceira parte, a indignação do Senhor. A indignação do Senhor. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Jesus ficou muito indignado, muito irado com esses discípulos. Não é? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus pertence a elas. Deixem, não impeçam. Duas palavras fortes. Deixem, não os impeçam. Nós temos que permitir, deixar. E ao mesmo tempo nós não podemos impedir que pessoas sejam abençoadas, que crianças sejam abençoadas. A igreja tem que se preocupar muito com as crianças. Criança é presente de Deus, criança é do Senhor, não é? E o Senhor fica indignado. Olha a indignação do Senhor. O Senhor não concordou com isso, não. Isso trouxe tristeza ao coração de Jesus. Quando eu
impeço pessoas de se aproximar de Jesus, impeço crianças de se aproximar de Jesus, pelo meu pecado, pela minha falta de bom senso, né? Pela minha falta de visão. Quando eu impeço, eu estou trazendo maldição sobre a minha própria vida. Jesus ficou indignado, Jesus não ficou feliz, né? Jesus está feliz comigo ou está indignado comigo? Isso é tremendo, hein? Jesus ficou indignado e indignou-se e disse-lhes. Vendo isso, indignou-se e disse-lhes. Jesus ficou indignado com o que estava acontecendo. Era algo que estava acontecendo ali errado. Eles estavam impedindo das crianças serem abençoadas. E aqui é criança, mas nós não podemos impedir ninguém de ser abençoado. Nós não podemos ficar fazendo muros na igreja. Nós temos que fazer ponte para que as pessoas possam chegar no altar de Deus, se converter. Amados, quantas pessoas eu quero levar a Cristo esse ano? Quantas pessoas eu vou convidar esse ano para ir? Mas já convidei, convida de novo. Uma pessoa falou assim uma vez: eu só fui à igreja porque fui convidada 5 vezes. Convida de novo. Amados, os discípulos estavam impedindo. E Jesus diz: deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Então nós vemos aqui nesse evangelho a busca pela bênção, pessoas querendo que as suas crianças fossem abençoadas, o impedimento dos discípulos, os discípulos dentro de uma cultura de exclusão, proibindo que as crianças fossem abençoadas e repreendendo, a indignação do Senhor contra os discípulos. Jesus declara: dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus pertence a essas crianças. E no final, querido, o ensino do Senhor, não é? Olha o que Jesus ensina para a gente. Primeiro, ele ensina que das crianças é o reino de Deus, né? Mas olha o 15. Em verdade lhes digo, eu vou falar uma verdade para vocês. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus está dizendo assim: essas crianças aqui, que vocês estão impedindo e repreendendo, essas crianças aqui, elas recebem o reino de Deus melhor do que vocês. Vocês são adultos, são inteligentes, têm a religião certinha, mas essas crianças, na sua inocência, na sua simplicidade, na sua humildade, elas recebem o reino de Deus melhor do que vocês. Por isso, eu dou para vocês um recado. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Além de Jesus permitir que as crianças fiquem, Jesus usa as crianças como modelo de perfeição. Tá vendo? Elas recebem o reino de Deus, sim, com humildade, com sinceridade, com simplicidade. Elas recebem o reino de Deus com abertura de coração, sem preconceito, sem ideologias. E se vocês não receberem o reino de Deus como elas recebem, vocês não entrarão no reino de Deus. Forte isso, hein? Eles queriam repreender as crianças e Jesus usa as crianças como modelo perfeito de pessoas que recebem o reino de Deus. E é tremendo, queridos irmãos e irmãs, que no 16 Jesus diz: e tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava.
Jesus não levantou a mão assim e abençoou todo mundo de uma vez, não. Eu falei 60 crianças. Estou usando uma hipérbole, podia até, talvez ser até mais, né? Mas é bonito que Jesus para tudo, pega nos braços as crianças, uma a uma. Pegou essa aqui, abençoou. Pegou essa aqui, colocou a mão, abençoou. Pegou a outra, colocou a mão. Talvez ele tenha ficado ali uma tarde inteira fazendo isso. E os discípulos pensam assim, não é possível. Não é possível que o mestre está fazendo isso. Gastando um tempo precioso para pegar cada criança no colo, colocar a mão na cabeça de cada criança e abençoar. Talvez ela até dissesse assim, eu nem tão doente. Né? Esse é um erro nosso, gente. A gente acha que quem tem que ser abençoado é quem está doente. Não. Você quer me abençoar? Diga assim, eu abençoo o pastor Écio em nome de Jesus. Eu recebo essa bênção. Você está doente? Hoje não, graças a Deus. Mas eu preciso da bênção. E Jesus pegou cada criança no braço, impôs a mão na cabeça de cada criança e abençoou cada criança. Amado, que coisa linda. Por que atrapalhamos as pessoas de serem abençoadas? Porque nós não praticamos o Evangelho. Quando nós praticamos o Evangelho, nós iremos fazer como Jesus ensinou. Abençoar as pessoas, não impedir as pessoas, deixar as pessoas virem. Ah, mas é uma criança. As pessoas mais insignificantes para a sociedade. Para Deus é importante, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? Olha que coisa linda, que eu tenha hoje a simplicidade, a humildade, a disposição de receber o reino de Deus como uma criança recebe. Que eu possa receber o reino de Deus como uma criança, para que eu possa entrar nele, entrar no reino. Querido, eu quero entrar no reino de Deus. E para isso, eu tenho que receber o reino de Deus na simplicidade de uma criança. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bom, eu quero que você interaja comigo, escreva aí no comentário o que Deus falou contigo. Qual a parte dessa palavra que eu ministrei que falou profundamente ao seu coração? Qual a mensagem que você deixa aí para a minha vida e para as pessoas que vão assistir esse vídeo e ler os comentários? Escreve aí, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Hoje é sábado, né? Termina a 7ª semana do tempo comum. Amanhã, domingo, começa a 8ª semana do tempo comum. E amanhã a nossa celebração é a celebração da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Isso é algo muito lindo, muito maravilhoso. Vamos orar então pela nossa família, orar pelos enfermos, orar pela nossa vida financeira, orar também pela Igreja de Cristo no mundo e orar por esse mundo que sofre. Pai amado, Santo Deus, colocamos diante de Ti nossa família, nossa sagrada família. Que haja libertação, cura, salvação de almas. Colocamos diante de Ti, ó Deus amado, todos os enfermos. O Senhor é poderoso para curar hoje. Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, a vida de cada irmão e irmã. Deus, colocamos diante de Ti, Pai, a Tua igreja na face da terra, a nossa vida financeira. Pai amado, esse mundo que sofre, o Rio Grande do Sul que sofre, as pessoas que estão sofrendo. Pai, que haja bom senso, sabedoria dos governantes do Brasil.
Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todos que estão revestidos de autoridade. Nos dê agora, Pai amado, um dia abençoado, um sábado santo, em nome de Jesus. Por isso nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.